As Tartarugas Ninjas de 2003 deixa pra trás aquela estética muito infantil da animação de 87 e se aproxima muito mais da estética e história das Tartarugas Ninjas originais dos quadrinhos, com um tom muito mais sombrio e violento, bem focado na ação. Esta é a versão favorita para muitos, apesar da versão de 2012 ter um favoritismo ainda maior, pelo menos aqui no Brasil. E é claro que eu também vou trazer o resumo dessa história para terminar essa saga de vídeos sobre as Tartarugas Ninjas. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para saber quando esse vídeo sair. Também deixe um like nesse vídeo e comente qual é a versão das tartarugas que você mais gosta. E com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa das Tartarugas Ninjas de 2003. E aqui temos uma história de origem bem diferente das Tartarugas de 87. Na década de 60, Amato Yoshi era uma criança órfã que mendigava nas ruas de Tóquio junto com o seu melhor amigo Yukio Mashimi. E um dia um ancião acaba deixando cair uma moeda de 5 ienes, mas o Yoshi decide devolvê-la. E devido à sua honestidade, ele acaba acolhendo esses garotos como seus próprios filhos, os ensinando a arte do ninjitsu. Mais tarde ele acolheria outra órfã, Tan-Chen, que acaba virando o interesse amoroso dos outros dois, mas quem ela realmente amava era o Yoshi. E nesse tempo ela acaba poupando a vida de um rato que entrou ali na casa, começa a criá-lo como animal de estimação. E isso seria bem importante para o futuro da série. Até que um dia os três acabam vendo um homem sendo atacado por 4 ninjas. Yoshi e Mashimi então decidem ajudá-lo com as suas técnicas ninjas. Porém, quem eles salvaram não era uma pessoa normal, mas sim um alienígena da raça Ultron chamado Morto. Tendo a sua identidade revelada por um corte no braço, ele se impressiona com a habilidade dos garotos e os chamam para fazer parte dos Guardiões. E para explicar quem eles são, eu tenho que voltar tudo lá na sua origem. Os Ultrons é uma raça alienígena extremamente avançada que tem a paz como um dos seus princípios. Porém, Kal-El é um sádico psicopata que viajou de planeta em planeta causando guerras e destruição, tornando-se assim um dos maiores inimigos da sua própria raça, até que um dia eles finalmente conseguiram o capturar, e ele estava sendo transportado em uma nave comandada pelo próprio Morto até o planeta natal para ele poder ser julgado. Só que ele acaba conseguindo escapar, sabotando a nave, e todos acabam caindo no planeta Terra, especificamente no Japão em sua era feudal. E vendo que não havia tecnologia suficiente ali, eles decidem literalmente esperar até que a humanidade se desenvolva ao ponto deles terem tecnologia suficiente para voltar ao seu planeta natal, usando os vestígios da sua nave para criar robôs humanoides, se misturando assim com aquela sociedade. Porém, o Kal-El acaba conseguindo atacar um desses Ultrons e roubar o seu traje. Conseguindo se passar com o humano, ele aprende artes marciais, e agora eu já vou revelar um dos grandes plot twists dessa série. Sabendo da existência da lenda de um antigo e poderoso guerreiro chamado Orokisai, que juntou a sua alma ao antigo demônio conhecido como o Destruidor, ele usa da sua aparência para retornar usando o mesmo nome. Assim, esse Destruidor é na verdade um impostor. E nesse tempo ele acaba criando o Clã do Pé, um grupo de ninjas subordinados e treinados por ele para se vingar dos Ultrons e continuar o seu plano de conquista. Então, para se proteger dessa ameaça, os Ultrons acabam criando os Guardiões, um grupo seleto de humanos que foram confiados o seu segredo e treinados pela arte do ninjitsu, fazendo resistência e lutando ao lado dos Ultrons por 1000 anos. Então, na tentativa de conseguir derrotá-los, o Destruidor pede para os humanos forjarem uma espada de metal Ultron que ficaria conhecida como a Espada Tengu. Só que logo depois ele acaba matando o criador da espada, inventa a história de que ela caiu do céu e foi criada por goblins, e ainda por cima acabou perdendo essa espada em algum momento do passado. E aqui voltamos para a história do Yoshi e do Mashimi. Depois que eles acabam virando Guardiões, o Yoshi é promovido várias vezes enquanto o Mashimi parece não sair do lugar, e isso causou um sentimento de inveja e raiva gigantesco, chegando ao ponto de ele assassinar a Tan-Chen para afetar o Yoshi e ainda
atraiu os Guardiões, revelando a sua base para o Destruidor. Nesse ataque, o Yoshi e os Ultrons conseguem batalhar e sair com vida. Porém, quando ele volta para a casa do ancião, ele se depara com ele velando o corpo da Tang Chen. Consumido pela ira, ele vai até a base do clã do pé sozinho e consegue chegar até o Mashime junto com o Destruidor, o desafiando e o derrotando em uma batalha final. Mashime, em suas últimas palavras, se arrepende de tudo que ele fez. E o Yoshi acaba conseguindo escapar do Destruidor, porém a sua vida mudaria completamente. Com tudo comprometido, ele se muda junto com os Ultrons em sua nova base em Nova York e leva com ele o rato que a Tang Chen um dia salvou. Em memória de tudo que ele fez e das suas falhas, ele o nomeia como Splinter. E nesse tempo com o Yoshi, o Splinter acaba aprendendo a arte do ninjitsu. Só que um dia o Destruidor acaba encontrando ele, usando armas para conseguir derrotá-lo e torturá-lo até que ele revelasse a localização da nova base dos Ultrons. Só que lealdade e honra era tudo para o Yoshi, e vendo que ele jamais contaria isso, o Destruidor decide eliminá-lo de uma vez por todas. E o Splinter viu tudo aquilo sem poder fazer nada, e desde então ele se refugiou no esgoto, local onde ele encontraria os seus futuros aprendizes. E tudo começou um dia quando o caminhão que transportava o mutagênio acabou se envolvendo em um acidente, e um garoto acaba deixando cair o seu pote com 4 tartarugas junto com o mutagênio que vão parar no esgoto. E lá o Splinter acaba encontrando elas e ao ajudá-las também acaba se contaminando com aquilo. Assim, lentamente ele foi percebendo que tanto as tartarugas como ele estavam crescendo em tamanho e se desenvolvendo em inteligência. Logo eles estavam conversando e andando em 2 patas. E depois de encontrar um livro antigo sobre arte renascentista, ele nomeia as tartarugas com o nome dos artistas: Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. E suas conexões ficaram tão fortes que eles eram basicamente os seus filhos. E depois de um tempo ele acaba decidindo ir até o Japão, levando os restos mortais do Yoshi até o seu antigo mestre. Ele, claro, fica muito surpreso com o que aconteceu com o Splinter e também muito triste com a história do seu aprendiz. E durante essa estadia no Japão, as tartarugas começam a ver um demônio de ossos que ninguém mais consegue ver, até que o Splinter consegue sentir a sua presença. Seguindo o ancião até o templo, ele e o Splinter acabam sendo atacados pelo demônio, e depois de conseguir superar o seu medo, as tartarugas conseguem quebrar o amuleto que o tornava invisível, possibilitando que os mestres enfrentassem e derrotassem o demônio. Depois disso, o tribunal os leva de volta para sua casa e apaga as memórias das tartarugas, deixando apenas o Splinter lembrar dessa história. E assim as tartarugas foram crescendo, e a lição mais importante que o Splinter sempre falava era que eles não deveriam sair para a superfície jamais, em nenhuma circunstância. E apesar de terem desobedecido isso uma vez, quando estavam ensinando o garoto para se proteger de valentões, eles entenderam que a sociedade não estava pronta e poderia ser muito violenta contra eles. E isso o Splinter sabia muito bem, e por isso desde sempre eles o treina para se protegerem e combaterem esse mal. E elas só verdadeiramente entenderão isso ao combaterem o seu primeiro grande inimigo. E é aqui que finalmente chegamos à primeira temporada do desenho. E aqui temos que entender que o Destruidor, depois de eliminar o Yoshi, ele seguiu as pistas de que os Ultrons estariam em Nova York, assim estabelecendo um pseudônimo como Oroku Saki, um influente empresário bilionário que secretamente liderava um enorme império criminoso subterrâneo. E foi aí que ele acabou se aliando com os Dragões Púrpura, uma gangue criminosa de Nova York liderada por Han. Esses que queimaram a loja do pai do Casey Jones quando ele era criança, por ele não pagar a gangue pela sua proteção. E apesar dos perigos, o seu pai acaba indo até a polícia para denunciá-los, e fica implícito que ele acaba sendo eliminado por conta disso. E isso alimenta um ódio gigantesco do Casey contra o crime organizado e principalmente contra os Dragões Púrpura. E outro grande aliado do Destruidor era o Baxter Stockman, um cientista que estava criando os robôs chamados Mousers, com a desculpa de acabar com os ratos da cidade, sendo que na verdade eles seriam usados pelo próprio Destruidor, principalmente para roubar bancos. E são eles
eles que acabam destruindo no primeiro episódio o lar das tartarugas ninjas, que acabam tendo que se realocar em outro lugar no esgoto. E já acompanhando o caso de perto, April O'Neil, que trabalhava para o Stockman, acaba descobrindo seu verdadeiro plano e é perseguida pelos Mausers a mando dele. Ela então acaba fugindo para o esgoto e, para sua sorte, acaba sendo encontrada pelas tartarugas ninjas. E agora começaria a morar junto com eles, faria parte do time e voltariam juntos para o laboratório do Stockman, conseguindo derrotar os Mausers e explodindo tudo pelos ares. E pelo seu fracasso, o Destruidor acaba arrancando seu olho esquerdo, sendo a primeira de muitas e muitas punições que ele sofreria. E o Casey Jones, que havia se tornado um vigilante justiceiro que usava uma máscara de hóquei, combatendo o crime organizado por aí, acaba também se juntando com as tartarugas ninjas, principalmente por conta do Rafael. E todos eles juntos acabaram se tornando uma grande dor de cabeça para os planos do Destruidor, que nesse momento seu objetivo principal era recuperar a espada de Tengu, que possibilitaria o avanço das suas conquistas. Então, ao invés de continuar tentando derrotá-las, ele decide trazê-las para o seu lado, fazendo a cabeça principalmente do Leonardo, que considera a ideia, mas depois de ouvir a história do Splinter e de tudo o que ele fez com seu mestre, eles se juntam para combater o Destruidor. E depois de apanhar muito, o mestre Splinter mostra como se faz derrubando uma caixa d'água em cima dele. Mas é claro que o vilão não estaria derrotado. Ele voltaria depois com muito sangue nos olhos, querendo vingança, destruindo a espada do Léo, o deixando gravemente ferido, explodindo o apartamento da April junto com seu negócio de antiguidades deixados pelo seu pai, na tentativa de matar as tartarugas. Porém, elas acabam sobrevivendo sem que o Destruidor saiba e acabam se refugiando em uma fazenda para se recuperarem. Principalmente o Leonardo, que além de muito ferido fisicamente, fica mal psicologicamente por não ter conseguido proteger a sua família e perdido a sua espada. Só que com a ajuda deles, ele se recupera enquanto forja uma nova espada. Vale ressaltar aqui também que o clima entre a April e o Casey está esquentando cada vez mais. E com todos recuperados, eles voltam para Nova York na base do Destruidor para conseguir derrotá-lo de uma vez por todas. Mas eles acabam encontrando muitos desafios no caminho, como esses ninjas místicos dos elementos, que só são derrotados pela espada de Tengu usada pelo mestre Splinter, o que acabou machucando muito e ele não poderia mais usá-la. E quando eles finalmente chegam à sala do Destruidor, o Stockman aparece do nada querendo vingar de todas as atrocidades que o Destruidor fez com ele, usando seu próprio financiamento para criar um robô gigantesco e derrotá-lo. Mas as tartarugas acabam derrotando com seu próprio braço. E por fim, na batalha contra o Destruidor, o Splinter, que já estava ferido, é derrotado e fica em um estado gravíssimo, inspirando Leonardo e dando forças para ele combater o Destruidor, que agora tinha recuperado a espada Tengu e estava no auge do seu poder. E nessa épica batalha, o Leonardo consegue derrotá-lo cortando a sua cabeça fora. Só que o que ele não sabia é que ele não passava de um robô controlado pelo Kal-El, que estava no centro dele. E quando as tartarugas voltam para onde estava o Splinter, eles descobrem que ele foi sequestrado pelo Conselho, a organização dirigida pelos Ultrons. Só que antes de descobrirem a sua verdadeira intenção, eles são teletransportados para um planeta alienígena de Honib, tendo esse pequeno arco deslocado do principal. Nesse planeta está havendo uma guerra entre a República Triceraton e a Federação Galáctica, que estão atrás de capturarem um cientista conhecido como Professor Honeycutt, pois ele seria capaz de construir um aparelho de teleporte para fins terroristas. As tartarugas então, claro, entram no meio dessa briga, vão até o mundo dos Triceratons e conseguem salvar o Honeycutt. Só que no meio do ápice de tudo isso, eles são novamente teleportados de volta à Terra pelos Ultrons. E lá eles descobrem que eles não são do mal e tinham pego o Splinter para cuidar dele, contando então para as tartarugas a verdadeira história do Destruidor, que ele é na verdade o Kal-El e que ele continuava vivo depois da última batalha. E assim eles vão atrás dele mais uma vez, e quem vai ser o herói da noite é na verdade o Stockman, que foi reduzido a uma cabeça-aranha robótica e estava sob controle mental do Destruidor. Porém, as tartarugas conseguem acabar com esse controle mental e ele ataca o Destruidor dando um choque
choque gigantesco que é capaz de derrotá-lo, pelo menos por enquanto. E com a derrota do Destruidor, uma guerra de gangues começa a ocorrer pelo domínio de território em Nova York, disputado pela Clã do Pé, os Dragões Púrpuras e uma nova máfia guiada pelo Stockman. E no meio disso, o Leonardo e o Rafael começam a ter muito atrito, discutindo se devem ou não interferir nessa guerra. E é aí que eles acabam conhecendo a Karai, filha adotiva do Destruidor, que quer tomar o poder para conseguir controlar e restaurar a cidade. E assim as tartarugas acabam fazendo uma aliança com ela em troca de ajudá-los a acabar com essa guerra. E assim eles ajudam ela a conseguir conquistar a Clã do Pé, que, perdão pelo trocadilho, foi o maior tiro no pé que eles já fizeram, pois foi revelado que, claro, o Destruidor não foi derrotado e a Karai continua jurando lealdade a ele. E a parte mais bizarra de tudo isso é que o Destruidor continua com Stockman, porém apenas a parte que mais lhe interessa, ou seja, literalmente só o seu cérebro. Isso é bem sombrio para um desenho para criança. E por fim, no final da temporada, as tartarugas seguem Splinter até o Battle Nexus, um reino onde está ocorrendo um torneio entre os maiores guerreiros do multiverso, liderado pelo poderoso Daimyo. E no torneio as tartarugas formam aliança com o já conhecido coelhinho da franquia, Miyamoto Uzagi. O Donatello acaba sendo desqualificado, enquanto o Leonardo e o Uzagi têm a batalha cancelada após o Último Ninja envenenar o Leonardo. O Último Ninja então tenta armar um plano para assassinar seu pai e tornar-se soberano do multiverso, incriminando o Splinter e revelando que seu antigo rival, o Draco, estava do seu lado. E apesar de muitas lutas que levam o Draco a conseguir o bastão de Daimyo, a sua força negativa acaba desencadeando um portal que o leva junto com o Último Ninja para fora do multiverso. Sendo assim, o torneio termina com Michelangelo sendo vencedor. Começamos então a terceira temporada com uma invasão dos Triceratons, que vem mais uma vez em busca do professor Honeycutt, estão fazendo um verdadeiro estrago na Terra. Só que ele, junto com as tartarugas ninjas, acabam sendo sequestrados por agentes do governo que protegem a Terra de ameaças extraterrestres, liderada pelo agente Bishop. Esse se aliou com a Federação Galáctica para ir atrás do robozinho. Mas por fim Honeycutt se entrega para implantar um vírus de dentro do sistema e acabar com todos os planos dos vilões. Porém, para isso ele acaba se sacrificando. E outro mini arco acontece depois disso, quando o Destruidor vê a tecnologia das cidades flutuando e quer se apoderar dessa tecnologia antigravitacional. Porém, a Karai acaba entrando em conflito com ele, pois isso quer dizer que a cidade cairia do céu, ferindo todas aquelas pessoas inocentes. Então, pela primeira vez, ela questiona sua lealdade com o Destruidor. Mesmo sendo a sua aprendiz e filha adotiva, ela decide unir forças mais uma vez com as tartarugas ninjas para parar o plano do seu pai. E claro que eles juntos conseguem fazer isso. Mas mesmo depois disso, com o Leonardo tentando convencê-la a vir para o lado do bem, a Karai continua bem confusa. Depois disso, Draco volta fundido com o Último Ninja, usando o Cetro do Tempo para enviar as tartarugas ninjas em uma viagem temporal de mundos paralelos. Michelangelo vai ao mundo onde as tartarugas são super-heróis, o Rafael vai ao mundo de corrida de motos da franquia Planet Racers, o Donatello chega na linha do tempo mais perturbadora de todas, 40 anos depois, em um mundo completamente conquistado pelo Destruidor. E tudo continuaria tendo um final muito terrível se não fosse pelo Leonardo, que viajou até a dimensão do Miyamoto Uzagi, e com a sua ajuda ele consegue voltar ao mundo real e trazer de volta os seus irmãos. Se reunindo com o Mestre Splinter, eles conseguem derrotar o Ultimate Draco, que acaba se dividindo, e em sua morte o Último Ninja acaba se arrependendo verdadeiramente. E assim o Mago do Tempo reconstitui em sua forma de criança para que ele possa ter mais uma chance vivendo com seu pai. Depois disso, o Destruidor finalmente conseguiu construir uma nave que seria capaz de levá-lo até o planeta dos Ultrons e assim poder conquistá-lo. Uma ameaça que não seria somente para o planeta dos Ultrons, mas também para todo o universo, porque ele teria muito poder. Só que o Splinter acaba tendo uma visão de tudo isso, dele decolando com a sua nave, então decide reunir todo mundo para impedir esse plano dele. O Bishop com o Stockman também aparecem por lá, mas mesmo depois de muita luta o Destruidor consegue partir. E as tartarugas conseguem
conseguem ir juntas escondidas. Porém, em uma batalha final contra o Destruidor dentro da sua nave, eles percebem que para salvar o universo, eles deveriam explodir aquela nave acabando com o Destruidor, mas também se sacrificando para isso. Então, depois de um último adeus, o Splinter e as tartarugas explodem aquele lugar, mas justo no último momento acaba aparecendo os Ultrons, que salvam as tartarugas e finalmente conseguem capturar o Kal-El, o julgando pelas suas séries de crimes de guerra e atrocidades, o banindo para sempre em um asteroide congelado nos confins do universo. Passando para a quarta temporada, depois desses acontecimentos de quase morte das tartarugas, o Leonardo fica mais uma vez psicologicamente abalado, culpando-se por não conseguir proteger efetivamente a sua família. Essa crise existencial o afeta ao ponto de ele acabar machucando o Splinter, e vendo seu estado ele se recompõe, e conversando com seu mestre eles decidem que ele deveria treinar agora com o ancião. Afinal ele, por ser o mestre do Splinter, teria coisas muito mais avançadas para ensinar ao Léo. Enquanto ele está nessa viagem treinando muito com o ancião, a Karai acaba assumindo a armadura do seu pai, liderando todo o seu esquema criminal em Nova York, reconstituindo o clã do pé com novas alianças que os deixaram muito forte, conseguindo assim derrotar todas as tartarugas, o mestre Splinter, e tudo estaria sob seu controle se não fosse a volta do Léo, que pôs à prova todos os seus novos ensinamentos, demonstrando ser muito mais forte do que a própria Karai, a derrotando facilmente e a dando um checkmate para que ela volte para o lado do bem, ou senão o seu destino será igual ao do seu pai. Enquanto isso, Bishop, depois de inúmeras falhas da sua organização, para continuar sendo financiado pelo governo dos Estados Unidos, acaba criando uma invasão fake de alienígenas artificiais. Ele tem sucesso nisso, porém os resíduos desses clones acabam chegando até o esgoto de Nova York e causando um grande surto de novas mutações. E também o Stockman consegue criar finalmente um corpo humano para ele. Só que a sua alegria demoraria pouco, porque logo ele estaria se decompondo tanto fisicamente quanto mentalmente, tendo alucinações muito severas com a sua infância e com a sua mãe, acabando afogado em um rio, porém recuperado pelo Bishop, que o voltaria para o corpo de um ciborgue novamente. Já nos esgotos, o Donatello seria infectado por esse novo tipo de mutação, e o problema aqui é que ela entraria em conflito com a mutação dos Ultrons, fazendo com que ele ficasse completamente instável, e se continuasse assim poderia morrer em questão de dias. A única alternativa então seria pedir ajuda para o próprio Bishop, que acaba aceitando ajudá-los em troca de um favor, conseguir para ele o coração de Tengu, e ambos acabam cumprindo a parte do seu acordo. Donatello volta ao normal e o Bishop consegue a relíquia. Porém, instruído pela sua entidade, ele quebra aquela pedra, que na verdade era o que continha as suas próprias forças, libertando os ninjas místicos do controle do clã do pé. Eles estavam finalmente livres para ressuscitar o seu verdadeiro chefe, e este era nada mais e nada menos do que o Destruidor original. Lembram que lá atrás o Kal-El se inspirou em uma lenda de um demônio chamado Destruidor, usando o seu visual e o seu nome para ter mais poder e respeito. Porém, o Destruidor original era um demônio que se juntou ao corpo humano de Orokosaki, este que era um dos ninjas mais habilidosos de sua época, e lutou junto com outros que formariam o Tribunal Ninja. Esses que depois do ocorrido viajaram por todo o mundo para treinar as suas habilidades e conseguir derrotar o seu antigo companheiro. E o seu treinamento foi tão longe que eles transcenderam o seu corpo mundano. Agora os 4 dragões têm uma luta mágica com o Destruidor e por fim conseguem derrotá-lo, porém não destruí-lo. A sua manopla e seu capacete foram escondidos e vigiados. E agora, com a libertação dos ninjas místicos, todo esse mal estava prestes a voltar. Assim, o Tribunal Ninja recruta as tartarugas ninjas e outros 4 humanos que eram os escolhidos. E assim começa a grandiosa e épica batalha final. De início, o Tribunal
ninja já é violentamente atacado. Sendo aparentemente derrotados pelo Destruidor, as tartarugas voltam para Nova York, lugar que acabou sendo dominado pelo Destruidor e seus demônios. E a primeira perseguida por eles seria a própria Karai, por ter usado o seu nome. Ela que tá cada vez mais junto com o Professor Chaplin, e também com a ajuda das tartarugas consegue se safar. E agora literalmente todos os vilões e heróis se viram obrigados a se juntar para conseguir derrotar o Destruidor. Inclusive os escolhidos voltam milagrosamente, e com todo esse apoio as tartarugas conseguem avançar. E graças aos seus últimos treinamentos e amuletos, eles conseguem despertar a forma final do seu poder, se transformando assim como o próprio Destruidor em dragões e tendo uma batalha extremamente épica nos céus. As tartarugas estavam tão elevadas espiritualmente que acabam invocando o espírito do próprio Yoshi. E depois de conseguir separar o Destruidor do seu capacete e manopla, o seu espírito estava vulnerável para finalmente ser completamente derrotado pelo espírito do Yoshi. E depois de uma despedida emocionante com o Splinter, o seu espírito se esvai. Finalmente libertos das garras demoníacas do Destruidor, todos os guerreiros agora podem celebrar a sua vitória. E sim, teríamos mais 2 temporadas desse desenho, que estenderia sua história de uma forma completamente diferente da original. Sendo assim, eu e muitos outros consideramos este o verdadeiro final das Tartarugas Ninjas de 2003. Um desenho realmente muito legal que mereceu ser relembrado. Porém, no próximo vídeo eu vou trazer a história das minhas tartarugas preferidas. E é claro que eu estou falando da versão de 2012. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para saberem quando esse vídeo for ao ar. Também deixe um like se ainda não deixou, comente o que achou desse resumo e do mais, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!